Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. 33 minutos, eu estou aqui com o aconselhamento de várias pessoas que me escreveram, que falaram comigo pessoalmente acerca das questões do Natal, qual é a origem do Natal. Aliás, ontem, meu querido e minha querida, nós tivemos ali uma reunião de estudos, onde eu pude até compartilhar algumas questões. Eu trouxe um livro, eu visitei o Vaticano juntamente com meu esposo, não é? Porque vocês pensam que foi fácil para a gente digerir tudo isso, né, da nossa cultura, mudar as coisas da maneira que nós vimos? Não foi fácil, meu querido e minha querida, não foi fácil. Nós tivemos de ir, nós fomos no Egito, nós fomos no Vaticano, nós fomos a Israel, nós fomos em vários lugares para compreender e desfazer vários nós que estavam na nossa mente. Então vamos começar um pouquinho para que você compreenda como é que surgiu essa data. Eu comprei um livro dos papas, eu até levei ontem na reunião de estudos, justamente para não deixar. Eu sou uma pessoa muito transparente, meu querido e minha querida, muito transparente em todas as coisas. Nesse livro está lá narrado como é que decidiram, a Igreja Católica, então, que não existia igreja evangélica, decidiu que a data de 25 de dezembro, que é a data do nascimento de Mitra, que é o Sol Invicto, não é? A data, na verdade, que está atribuída também ao nascimento de Tamuz. Tamuz, bem antes do Senhor, não é? O filho de Semíramis, não é? Com uma situação com Nimrod, e ele passou até por uma situação de crucificação, não é? Então, nós temos várias coisas que necessitam ser limpas do nosso entendimento. O Natal não é uma comemoração bíblica, meus queridos, não é? Eu já vi aí pastores de renome dizendo que os anjos chamaram os pastores para irem até lá adorar e chamaram os magos. Olha, meus queridos, o fato de terem ido, os pastores ido até lá, no momento onde aquele casal estava completamente sozinho, sentindo-se sozinho, abandonado, não tinha um lugar para nascer aquela criança, não é? É uma questão de extremado consolo. E aqueles pastores estavam profetizados de que o Senhor levaria-os até ali. Mas os magos não vieram ali, meus queridos. Os magos, eles, quando já eles foram primeiramente para Jerusalém, nós já tratamos sobre isso aqui. Depois que eles falaram com Herodes, né, o menino já tinha nascido há 2 anos, não é? Eles encontram. Imagina que Maria e José, né, Miriam e Iosef ficaram na manjedoura 2 anos, gente. Mas não tem nem cabimento uma situação dessa, não é? Então eles encontraram o menino e tudo mais. Já falei que eu tenho uma contenda com esses magos aí, uma vez que por causa deles foram mortas 3.000 crianças, não é? Pelas mãos de Herodes. Então, primeiramente, nós precisamos ter a compreensão que não existe comemoração nem de aniversário de pessoas do Senhor, tá? Você vai ver comemoração de aniversário nas Escrituras, você vai ver o aniversário do rei pagão, Nabucodonosor, você vai ver a comemoração de aniversário do rei pagão também, que foi o rei Herodes, inclusive com a morte de João Batista, não é? No seu natalício. Então, as comemorações de aniversário, você não encontra nenhuma narrativa da comemoração de aniversário de pessoas do Senhor, não é? Então, olha só, Marcel, você não comemora aí? Então, meus queridos, a gente tem de compreender o que é ter respeito pela tradição, não é? Então, por exemplo, quando alguém, imagina, meu marido, alguém, céu, feliz aniversário. Gente, nós temos um respeito enorme pelas pessoas que agem dessa maneira. Eu mesma, a semana passada nós tivemos aí, nós tratamos como um marco. Um marco por quê? Porque nem é um aniversário, queridos. O ano, na verdade, tem 360 dias e não 364 e 365. O calendário do Eterno continua sendo lunar. E nós estamos aí no calendário, né, que foi legado para a gente. Nosso calendário já passou por várias mudanças, já foi
o calendário juliano, depois agora de São Gregório, enfim, nossos calendários foram completamente mexidos e agora nós estamos aí com esse calendário 365 dias ou 366 nos anos bissextos, não é? Mas o Eterno continua tendo os anos de 360 dias, como sempre foi e como sempre será, não é? Então, meu querido e minha querida, até as nossas datas não são corretas para o Eterno. Por exemplo, eu vou comemorar 50 anos aqui na Terra dos Viventes, segundo a minha data de nascimento, lá em abril eu estarei comemorando os 50 anos de idade, meio século de vida. Mas para o Eterno, isso já se deu uns 5 meses atrás aproximadamente, não é? Porque imagina, a cada 10 anos de vida eu tenho a mais, né, que sobraram, na verdade, 50 dias, não é? Então, você precisa de compreender como é que as coisas funcionam para o Todo-Poderoso. A maneira que ele vê as coisas não é a maneira que nós vemos e por isso nós estamos bastante perdidinhos, não é? Então, assim, não teria como existir uma celebração de aniversário. Biblicamente, não existe nenhuma menção de celebração de aniversário, viu, meu querido, minha querida? Então, você precisa ver que não há um mandamento do Senhor desta comemoração, porém os anos eles eram marcados sim, tanto que diz que Davi tinha 17 anos, o rei começou a reinar com tantos anos, então existia uma marcação do tempo que as pessoas comemoravam seus ciclos, mas não com festas para si própria. O aniversário ele passa a ser uma festa para si próprio, não é? Então, datas marcantes da vida do nosso Senhor foi o Bar Mitzvah dele, onde ele se torna filho da lei, onde ele passou por aquela sabatina no templo, não é? Todo judeu vai passar por uma sabatina nos seus 12 anos para que se torne filho da lei, vai ser provado o conhecimento dele por pessoas, e é muito estudo, gente, é muito estudo para que o menino possa se tornar, fazer o Bar Mitzvah, tornar-se filho do mandamento, filho da lei, não é? Então, meu querido e minha querida, não existe base nenhuma que tenha algum escrito que está dito para a gente que nós devamos comemorar o nascimento do nosso Senhor. E principalmente essa data é de um nascimento de um deus pagão, que é Mitra, o deus Sol invicto, no solstício de inverno, né? Calma que nós vamos seguir aqui. Guirlandas, meus queridos. Guirlanda é aquele negócio circular que se coloca na porta, não é? Todos os rituais pagãos têm guirlanda e nós legamos essa coisa. Isso aí era para convidar os deuses a entrar nas casas, não é? E nós colocamos guirlanda nos nossos túmulos, nós colocamos guirlandas nas nossas portas e nem sabemos, porque todo mundo faz, a gente faz também, não é? Então o que acontece? Se você for para algumas ilhas, principalmente ilhas de muito turismo, como por exemplo o Caribe, para você entrar tem que colocar guirlanda, não é? Então é colocada aquela guirlanda em volta do seu pescoço, oferecendo a sua vida aos deuses. Você está pedindo permissão aos deuses da ilha para que você possa permanecer lá, não é? Então, se você, por exemplo, quando ganhava lá no tour na Grécia, se você ganhava a corrida, era colocada uma guirlanda na sua cabeça, como oferecimento do que você ganhou aos deuses, não é? Então, todos esses rituais, eles são mantidos dentro da festa do Natal, não é? Deuteronômio 16, 21 diz: não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizesse para ti. Essa palavra no original não está bosque nenhum. Está escrito: não plantará nenhuma árvore de Asherá, não é? Então, o Senhor aborrece essas coisas. Então, nós recebemos essa tradição que é de colocar a árvore, que o Senhor, se nós somos o templo, meu querido, minha querida, está escrito lá que a gente não deveria ter essas árvores próximas da gente, não é? Os motivos eu não vou ficar aqui narrando o que elas significam, tá, meu querido? Mas eu vou pelo menos mostrar uma coisa para você ver. Qual o formato dessa árvore? Não é exatamente o mesmo formato, né, daquela santa, não é? Que está tanto repúdio em relação à santa. A santa é um formato triangular e é o mesmo formato dessa árvore, meu querido, minha querida. É o mesmo formato. Então,
você não tem a santa, mas você tem a Xerá dentro de casa, aos olhos do Eterno, porque eu não vou explicar para você com propriedade o que significa essa árvore, mas ela é uma coisa realmente que não é do Senhor. Calma que nós vamos continuar aqui. Os anões, meus queridos, os anões, eles não podiam entrar na Assembleia do Senhor. Não se trata de uma discriminação, gente, por uma pessoa ter uma deficiência genética ou ser diferente dos outros. Entenda o que eu estou dizendo. Mas um dos símbolos do Natal é o Papai Noel com os anões. Aliás, o Senhor diz: a ninguém chamei de pai, não é? A ninguém chamei de pai, quanto mais eu chamar o Noel de papai, não é? Olha só, meu querido, minha querida, o Noel já é uma grande mentira, porque o nome dele nos Estados Unidos é Santa Claus, mas na verdade o nome dele é São Nicolau. E o São Nicolau, que está associado realmente aos nicolaítas, como está escrito em Apocalipse, eu tenho contra ti que sustentas aí dentro a doutrina dos nicolaítas. O que os nicolaítas faziam? Levavam pessoas a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a guardar datas pagãs, não é? E nós temos guardado datas pagãs, nós temos feito isso. Nós temos de admitir que nós não sabemos a origem da árvore de Natal, nós não sabemos a origem daquelas bolinhas, que eu nem quero ficar aqui tratando com você acerca disso, as luzinhas que piscam, não é? Então, meus queridos, nós, entre os judeus, essa data não é guardada, essa data não tem, nós guardamos somente as datas que o Eterno mandou a gente guardar. Como eu disse para vocês, nós não damos ideias nenhumas para o Eterno, não é? Uma vez Kefa, né, Pedro, quis dar ideia para o Senhor de andar sobre as águas. O Senhor não tinha chamado ele para fazer aquilo, mas ele quis dar ideia de andar sobre as águas. O Senhor falou: vem, e ele afundou, não é? Quando nós damos ideia, meu querido, fique atento para sofrer as consequências da ideia que nós damos. Eu vejo que essas reuniões de Natal servem para todo mundo ficar muito triste. A maior parte das vezes eu vejo discussões em família, eu vejo coisas que realmente, se o Senhor estivesse ali, não iria acontecer essas coisas, não é? Então, meu querido, minha querida, agora qual que é a questão e o contexto que eu quero chamar a tua atenção? Não é? Compreendendo tudo isso, não é? Como eu já expliquei para muitas pessoas, que eu falo, o tal do Papai Noel, na verdade, é o homem do saco, era um deus celta, verde, ele vestia-se de verde, inclusive as cores do Natal nos Estados Unidos até hoje ainda é vermelho e verde, porque essa tradição não caiu, não é? Então, assim, existem muitas coisas que vocês não sabem. Por exemplo, o símbolo do coração, meus queridos, não tem nada a ver com coração. É uma folha de trevo, não é? E eu vejo todo mundo usando isso. É até complicado a gente se desvencilhar desses símbolos, que não são símbolos do Senhor, não é? Existe uma tradição em torno desse símbolo do coração, que é do trevo, não é? Guardado aí, essa data, é uma data forte, né? Com base em um duende, na Inglaterra, mas enfim, essas coisas acabaram vindo para o mundo todo, porque são coisas realmente malignas, não é? Então, meu querido e minha querida, agora em posse disso, nós descobrimos que nós guardamos o nascimento de Mitra, do Sol Invicto, de Tamuz, de todas essas questões idólatras, com árvore de Axerá, com bolos de Axerá, com a guirlanda de Axerá, né, com todos os deuses. E o que nós vamos fazer? Nós vamos agora tratar como as pessoas que nós amamos e que elas guardam essas datas, não é? Nós vamos agora ser deselegantes, nós vamos deixar... Meu querido, minha querida, é muito complexo quando se lida com a relação humana. E eu volto a lembrar daquele texto, que você não deixe que o teu saber golpeie a mente de uma pessoa que é mais fraca do que você, não é? Então eu estou com situações onde os pais perguntam: mas Céu, vai ter cantata de Natal, o que eu vou fazer, meus filhos, não é? Vai participar, não vai participar? Meu querido, minha querida, nós temos de orar pelas nossas lideranças, não é? Outro dia eu vi um grande líder falando um monte de coisa em relação a essa gente louca que diz que não é para guardar o Natal, não é? E com um monte de coisa, menos... nada a ver com o mandamento do Senhor, com o Senhor mandando. Nós temos de fazer o que o Senhor nos manda fazer, para não ficar lavando o laptop da mãe na pia, gente. Não dá ideia para o Senhor, porque você não sabe servi-lo. Só Ele pode te dizer como Ele quer ser servido. Mas, gente, ao mesmo tempo, essas pessoas, eles também vendem livros, eles têm editoras, né? Então eles têm que vender no Natal. Então,
É complicado eu ouvir o conselho de uma pessoa que tem o interesse de vender livros no Natal, gente, não é? Então, primeiramente, o que eu quero pedir com todo carinho para você, não golpeie a mente de ninguém, não é? Olha, os meus filhos, foi bastante complexo essa coisa de lidar com o Natal, com eles, porque eles ficavam esperando as coisinhas acontecerem e uma série de coisas mais, e nós tivemos com muito carinho de removendo. Mas, por exemplo, a igreja, alguns estão numa igreja que comemora essa data. Então vá com o seu coração, coloque diante do Senhor, ore pela liderança, não é? Ore para que essas coisas sejam estabelecidas e que a gente possa guardar somente as datas que o Senhor deixou determinado. Nós deixamos de guardar as festas que Ele mandou, que é a peça, que é a Páscoa, nós deixamos de guardar o Yom Kippur, o Dia do Perdão, nós deixamos de guardar a festa de Pentecostes, né, a festa das semanas, nós deixamos de guardar as festas que Ele determinou nas Escrituras, para criarmos festas por nós mesmos e ainda queremos que Ele venha comemorar com a gente, meu querido e minha querida. Então, muito cuidado no seu coração quando você vai lidar isso com outras pessoas que não têm a mesma maneira de compreensão que você tem, não é? Não deixe jamais que o teu saber venha ser instrumento de, como eu vou dizer, um instrumento de golpear a mente mesmo de uma pessoa que não tem estrutura para lidar com essas coisas. Olha só, meu querido e minha querida, principalmente se nós guardamos essa data por anos e anos, não é? Então nós devemos compreender que é uma data diferenciada em muitos países do mundo, onde a gente nunca ouve ninguém falar Feliz Natal de Cristo, né? Só fala Feliz Natal e não fala quem é o aniversariante. As crianças já são ensinadas sobre o Papai Noel, uma mentira, não é? Que vai trazer o presente para a criança. Aliás, uma vez eu tive com uma criança, várias crianças já tive isso, que eles não confiavam nos pais, porque os pais mentiram que tinha coelhinho da Páscoa e que tinha Papai Noel que trazia presente. Então, o que mais os pais não mentiam para eles, não é? Então, meus queridos, não use de mentiras para com seus filhos. Não faça isso, não é? Não deixe essas coisas no lugar do Papai Noel, fale do Papai do Céu, não é? Que você possa também não se endividar nesse Natal, que você se tende a estar ali com as pessoas que guardam essas datas, você na consciência que você tem, não adianta você querer golpear a mente de outra pessoa que fez isso anos e anos, a vida toda, não é? Eu e meu marido temos uma estratégia, meu marido, ninguém quer trabalhar nessa época, meu marido trabalha nessa época, então a gente sempre tem uma estratégia de não estarmos nessas épocas, não é? Então, você que tem os seus avós, que tem essa tradição, não é? Que tem, querido meu, querida minha, tenha carinho no seu coração, sobre todas as coisas permanece o vínculo do amor. Ele é o vínculo da perfeição. Não adianta você querer mudar as tradições das pessoas, não adianta chutar a santa, não é? Não faça isso. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de fazer essas coisas. Com carinho eu te peço, não se individe, essa falácia, não é, que foi aí colocada para a gente se tornar, já começar um ano cheio de dívidas, não é? Não faça isso, meu querido, minha querida, tenha muito cuidado, nós estamos em tempos muito difíceis, que o Senhor possa falar ao seu coração com toda a verdade, não é, querido meu, querida minha, que você possa estar desperto nas coisas que o Senhor tem para você. Esse é um recado da Céu, mas em resposta a todas essas perguntas aí, não é? Seja condescendente. Claro, nós não vamos participar de uma festa que vai dizer, olha, eu vou fazer uma festa mitraica, não é? Aí eu também, claro, evidente. Mas, querido meu, querida minha, não abandone seus familiares, não é? Tenha respeito pela maneira que eles acreditam. Um dia você também acreditou assim, não é? Então, você que está aprendendo aqui as coisas do Senhor, tenha sabedoria para lidar com cada vida, todas as situações em amor, meu querido e minha querida. Eu te falo isso com todo o meu coração e eu sei que eu tenho a Ruach HaKodesh, eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Essa doutrina do Natal, assim como da Páscoa do Coelhinho, é uma das doutrinas mais fortes no nosso país e nós precisamos ter muito do Espírito Santo de Deus para lidarmos com essa potestade que existe.
E é por isso que eu peço a você, que você possa orar pela sua família, amar a sua família. E não abandone a sua família, meu querido e minha querida. Não abandone as pessoas que você ama pelo caminho, porque eu não faria jamais isso com você. E sei que o Senhor jamais fará isso conosco. Tudo bem, meu querido e minha querida?